Fala galera, sejam todos bem-vindos. Acabei de ver que estava mútuo a mais um dia da Semana da Tokenização e hoje nós vamos falar a respeito de como a tokenização ajuda você a diversificar os seus investimentos de uma forma geral, né? Não apenas no universo das criptomoedas, dos criptoativos, mas também numa carteira de investimentos diversificadas. E nada melhor do que trazer um cara que vive isso hoje. E o nosso convidado especial hoje vai ser o Charles Wicks, mais conhecido como economista sincero, ou alguns outros termos que ele gosta de usar para se identificar, mas aí eu deixo para ele falar. Nós vamos ter aqui também o Daniel Cucchieri. E antes de a gente iniciar essa live, já aproveita, clica no botão de like para ajudar a fazer com que esse vídeo, né, essa live aqui chegue a mais pessoas. E também você já compartilha essa live lá no grupo de futebol, no grupo da família, para que as pessoas possam aprender sobre esse novo mercado, sobre esse mercado da tokenização. Então, para que eu não fique falando aqui a noite inteira sozinho, eu vou puxar aqui então agora o Daniel e também vou puxar aqui o Charles. Lembrando, gente, que hoje nós vamos falar sobre o token, tá bom? Então, fiquem tranquilos que no meio aí da conversa, talvez um pouco depois, não sei, a gente vai falar sobre o token. Mas, Charles, Daniel, sejam bem-vindos a mais um dia aqui da Semana de Tokenização, mais um dia de live. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Charles. Boa noite, Felipe. Boa noite, galera. Fala aí, boa noite, Felipe. Boa noite, Daniel. Bora falar de tokenização, tirar as dúvidas da galera. Se a gente puder depois até olhar nos comentários aí, o pessoal colocar dúvidas, né? Para que não fique nada, porque é um termo que as pessoas, eu sinto assim, as pessoas estão escutando, até elas continuam propagando, porque a tokenização e tal, mas no final das contas ninguém sabe nada, né? Assim, do público em geral. Então, acho que é a hora da gente falar aí, tirar as dúvidas, falar sobre todos os assuntos. Vamos aproveitar esse tempo para fazer isso. Então, boa noite, galera. Obrigado a quem está por aí. Participem, hein? Vai ficar só olhando, perfeito. Não. Charlão, até para que... Diga. A primeira pergunta ali, rapidinho, porque isso é importante. Mano. Aqui, ó, do Wellington. Cheguei aqui por conta da matéria de jornal. Vão abordar a tokenização dos jogadores do Cruzeiro? Vamos. A gente está até discutindo um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho mais detalhes da estruturação e até ter a opinião do Charles, como é que ele tá enxergando esse novo instrumento aí. Mas a gente vai falar... Hoje a live vai ser cheia de novidades e segredos que antes não tinham sido revelados, né? Mas, Charles, antes de a gente começar, talvez tenham pessoas que vão chegar a esse vídeo, talvez daqui a alguns meses, porque nós vamos deixar salvo isso. Se você pudesse apresentar brevemente quem é o Charles, o que você faz hoje, para que essa pessoa que chegar possa te conhecer, ou até mesmo alguém que não te conheça hoje aqui.
Tá. Bom, meu nome é Charles. Como o Felipe falou aí, a galera conhece como economista sincero. E aí eu sou economista, entusiasta de criptomoedas, tá? Então, eu, desde cedo, para a gente falar um pouquinho aqui em um minutinho, antes de gostar de criptomoedas, eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, em 1994, eu tinha uma BBS na minha casa, eu sempre conto essa história, que era uma coisa muito antiga, o movimento precursor da internet, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né, de BBS. Depois eu vim para a internet, sempre gostei de tecnologia, estudei economia, fiz 2 pós-graduações, uma em logística, outra em gestão, e aí fui trabalhando, mas ao mesmo tempo sempre curtindo tecnologia, tendo blog, escrevendo algumas coisas, participando do movimento online. E em 2017, efetivamente, eu passei a produzir conteúdo sobre criptomoedas, além de investir. Então, eu sou economista e gosto muito de criptomoedas. E isso acaba conectando, né? Hoje em dia, muita gente está vindo para o mercado de criptomoedas achando que é só ali o preço, oscilação, vou comprar o Bitcoin barato, vender caro, ou algumas outras pessoas que tentam a estratégia do vou comprar caro, vender barato, né? E vai girando até acabar o dinheiro. Então, assim, eu gosto de economia, gosto de criptomoedas e investimentos, aí acabou juntando as 2 coisas, e hoje eu falo aí para a galera no canal do Economista Sincero sobre todos os assuntos econômicos, tá? Não me limito eu não vou falar só sobre criptomoedas, só sobre fundos imobiliários, só sobre ações, eu tento falar sobre temas em geral. Se for inflação, inflação, se for mercado de futebol, é mercado de futebol, e aí eu estudo, obviamente, aquilo, eu converso com quem entende mais do que eu, mas eu acabei me tornando um grande generalista dos investimentos, né, que é o que eu realmente curto. Então é isso. Para quem chegou aí, ou para quem chegar no futuro, né, é isso aí. Pô, que legal, Charles. Realmente você é um cara que domina o mundo dos investimentos de forma geral, né? Seja isso que você falou, cripto, fundo imobiliário, ações, renda fixa, investimentos no exterior, e isso é muito legal. E até o grande motivo da gente ter convidado você, e até agradeço já por ter topado estar aqui passando conteúdo para a galera, é que o token, a tokenização, ela é importante numa diversificação de portfólio, né? Mas antes de a gente falar como o token ele pode diversificar, fale um pouquinho para a gente sobre a importância, de fato, de ter um portfólio diversificado, né? Pensando no âmbito de investimento. A pessoa só investe em cripto, ou é 100% em ações. Enfim, qual é a importância de forma geral, não só contextualizando o cripto aqui? Tá, vamos lá. É bacana falar sobre isso até para quem veio achando que é só criptomoedas, né? Vamos falar sobre diversificação, que é um tema exaustivo já no meu canal e que vai só piorar daqui para frente, né? Vamos pegar o cara que só investe em ações. Eu só vou investir em ações e tal. Primeiro, que ele passa a ficar especialista numa coisa e perde contato com outros tipos de investimentos que podem crescer, que podem melhorar. Agora, principalmente, a gente sempre tem que pensar em fugir do risco da ruína, né? O que é o risco da ruína? É você perder todo o seu dinheiro. Você tinha lá 100 mil reais, 100 mil reais em ações, e aí deu um problema. Que problema que vai dar? Cara, está no Brasil, meu irmão. Se lá fora dá problema, imagina aqui. Olha a Venezuela, olha a Argentina, né? A gente tem vários casos de vários problemas. Então, quando você coloca seus 100 mil em ações, se a bolsa tiver um crash, ou algum problema sistêmico, cara, você está tudo ali. O seu patrimônio caiu, você não tem nem de onde tirar para aproveitar, eventualmente, uma oportunidade. Quando você diversifica, além de você fugir um pouco do risco da ruína, então você vai ter lá 30% em cripto, em cripto não, 30% em ações, 30% em fundos imobiliários, mais um pouquinho em renda fixa, aí você vai calibrar de acordo com o seu risco, retorno que você quer, o seu perfil se é moderado, conservador, cada pessoa tem um perfil, idade que é importante, renda, quanto você tem, quanto não tem, um jovem de 20 anos com 10 mil tem um perfil de investidor, um idoso com 80 anos de idade, 1 milhão é outro perfil de investimento. Aí você vai calibrar aquilo. Então, a diversificação ela vai te permitir trocar esses investimentos de um para o outro, aproveitar os melhores momentos. Pô, eu gosto demais de fundos imobiliários. Eu até gostaria que a gente tocasse no assunto fundos imobiliários e tokenização depois. Acho muito importante. Mas eu gosto de fundos imobiliários. Aí imagina que eu estou com todo o meu patrimônio lá, porque eles me pagam dividendos. Aí dá uma merda aí, o governo edita uma medida provisória, taxando de forma diferente, proibindo tal coisa. Então, a gente não sabe o que esperar. Quando você diversifica,
todo dia você vai estar aprendendo alguma coisa diferente. Você, até como forma, cara, de você melhorar como ser humano, tá? Adquirir conhecimento. Ah, o que são fundos imobiliários? Pô, que bacana, são imóveis assim, são imóveis assado. Ah, o que deu muito dinheiro durante a pandemia foi o segmento de logística. Por quê? Porque o e-commerce bombou. Ah, e-commerce bombou. E como é que estão as empresas do e-commerce? Cara, você vai evoluindo, entendeu? Eu acho que o investimento também, o mercado, né, de investimento também pode te tornar uma pessoa um pouco melhor, mais evoluída, né, aprendendo a dinâmica da economia. Então, a diversificação ela é importantíssima. Ela vai evitar a sua ruína, vai fazer com que você aprenda melhores oportunidades e, eventualmente, até aproveite o que você aprendeu no mercado para o seu negócio. Você vai olhar lá, porra, cara, tem a Via Varejo, tem a Magazine Luiza, elas estão crescendo muito. Por quê? 1P, 2P, 3P, as pessoas estão vendendo lá dentro do marketplace, pô, então posso criar meu marketplace também. Aí você vai evoluindo, cara, entendeu? É muito melhor do que você ficar só vendo Netflix, Xvideos ou qualquer outra coisa, sabe? Tem muito, o mercado financeiro, você pode fazer essas outras coisas também, mas o mercado financeiro, cara, se você souber aproveitar, você vai ganhar dinheiro com ele, importantíssimo, e talvez você ganhe dinheiro por causa dele, mas fora dele, entendeu? Então, eu acho que muita gente está passando esse processo, e boa parte do meu trabalho também é direcionar para isso, né? Como a gente ganha dinheiro aqui dentro, mas como esse conhecimento vai nos levar a ganhar dinheiro lá fora, né? Ganhar dinheiro aí depois a gente pode falar para quê, né? Para você curtir, aproveitar. Eu não quero ninguém maluco aqui só pensando em ganhar dinheiro. Mas o dinheiro vai te proporcionar outras coisas. É até interessante que você crie os seus objetivos e aí tente ganhar esse dinheiro. E no meio do caminho disso tudo, cara, a gente vai perder um pouco de dinheiro, vai se divertir um pouquinho, aí tem todo esse conteúdo, né? Vai investir mesmo, né, Charles? Vai gastar com você mesmo, vai investir na sua... O que é normal, né? O que deve ser feito. Achei muito legal que você falou que a importância, né, na diversificação tem que ter. Ninguém consegue se expor a um único ativo e não estar sujeito a um risco de ruína, né? Assim como o mercado de ações, assim como fundos imobiliários, assim como cripto, qualquer coisa, né? Nada é que nem o cara que só planta um tipo de coisa e, né? Enfim, a gente tem que entender essa importância. E até falando de diversificação, eu sei que você é uma pessoa que diversifica também no mundo cripto, né? Você tem seu portfólio cripto e dentro do portfólio cripto você diversifica esses ativos, né? Vamos assim dizer. A minha pergunta é assim, os tokens que existem hoje, as criptomoedas, a tokenização, você consideraria que entraria tudo no mesmo bolo ou você consideraria talvez a tokenização, os ativos tokenizados, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles, até quem entrou agora na live, a gente está falando sobre tokenização de ativos financeiros, como diversificar isso numa carteira de investimentos. Então, Charles, a questão é que hoje, cripto, tokens, tokenização, você consideraria tudo a mesma coisa? Não? Quais seriam essas diferenças? Consegue passar um pouquinho dessa ideia sua para a gente? Vou explicar como deve ter muita gente que veio para cá, para a live, que entende um pouco de bolsa. Olha só que interessante. O cara falar para mim, eu invisto em criptomoedas em geral, é a mesma coisa que o cara falar para mim assim, eu invisto na bolsa, eu tenho conta na XP. Ele não está falando muito, porque falar para mim que assim, não, eu tenho uma conta lá na XP. O cara pode ter tesouro na XP, o cara pode ter fundos imobiliários, pode ter emissões novas de fundos imobiliários, pode ter ações, pode ter opções, pode ter índice. Então, o cara fala assim, eu invisto na bolsa. Não, bom, bolsa é beleza, mas o que na bolsa você investe? Então, criptomoedas no início, tinha o Bitcoin, eu invisto em Bitcoin, show de bola. Você investe em Bitcoin, morreu, ok. Hoje em dia, quando você fala, eu invisto em cripto. Tá, meu filho, mas você investe em quem em cripto? Eu invisto em NFT, eu invisto em DeFi, eu invisto em Bitcoin, com foco na reserva de valor. Eu invisto em Ethereum, porque vai ter o 2.0, tem stake, vai mudar a forma de minerar. Então, criptomoedas de 2018, 2019 para cá, começou a ficar uma coisa um pouco mais complexa. Não dá para falar. Óbvio que dá para falar, eu invisto em cripto, ok, morreu, beleza. Mas, por exemplo, quando eu monto a minha carteira, eu tenho a carteira pública do canal, ela tem ali, algumas pessoas já entendem
tem os componentes. Eu tenho o Bitcoin numa proporção interessante, eu tenho stablecoin, então eu tenho dinheiro fora do mercado financeiro com stablecoin. Eu tenho Bitcoin, que seria a minha reserva de valor. Eu tenho Ethereum, porque em cima dessa plataforma se constroem outras coisas. Como em cima de outras plataformas também se constroem, eu tenho Band e eu tenho Polkadot. Eu também tenho Chainlink, que vai juntar essa bagunça toda, porque virou um ninho de rato, né? Então eu preciso de alguma coisa que junte tudo. A Polkadot também vai fazer esse tipo de coisa. Pensando no DeFi, eu tenho o OneInt, que é um protocolo, você conhece bem, até melhor do que eu, que já tem, é o único que tem aplicativo para iPhone. Então, as peças se encaixam. É como se eu estivesse conversando com alguém que eu tenho ações, fundos imobiliários, tesouro, debenture, que eu tenho tudo isso. Para o cara leigo que está chegando agora, ele olha e fala assim, puto, o Charles tem 10 criptomoedas. Não está errado, eu tenho 10 criptomoedas. Mas para quem está olhando um pouco o mercado melhor, sabe que eu já estou diversificado dentro das criptomoedas. O termo criptoativo entra bem aqui, né? Que é criptoativo, são ativos criptos, né? Não necessariamente são criptomoedas. Então, mas é tudo muito novo, cara, não dá para pedir. Se quem está no mercado, né? A gente está no mercado, é uma novidade todo dia. Imagina o cara que chegou aqui, está olhando e fala assim, caralho, que porra é essa? Eu ouvi falar do Bitcoin, agora estão falando de várias coisas e não sei o quê, e aí de vez em quando vem uma pessoa falar comigo, porra, eu entrei em cripto, comprei essa tal de Tether aí, grande porcaria, nunca mudou de valor. O cara comprou uma stablecoin e está esperando mudar. Já aconteceu comigo, não estou de piada, é sério. Já aconteceu de me falar, puta, comprei Tether, esse negócio não anda. Eu falo, não, cara, mas isso é uma stablecoin, vai valer sempre $1. Ah, porra, por isso que não anda. Eu falei, por isso que não está funcionando, né? Tem os seus problemas a Tether. Mas digo o seguinte, é isso, e é bacana, cara. Nunca você vai entrar no mercado, começar a investir sem aprender as nuances do mercado e tal. Faz parte, né? Você vai aprendendo e aí você vai entender que tem toda essa complexidade. Então, criptomoedas passou de ser um mercado só especulativo ou de reserva de valor com Bitcoin ou de contratos inteligentes com Ethereum para ser uma coisa, cara, de uma complexidade enorme. Não dá nem para saber onde vai parar isso, né? Ô, Charles, e aí para complicar um pouco mais a vida nossa, né? Entra a Leak e entra aí alguns outros players com o conceito de tokenização, né? Que são ativos diferentes, né? Ou até mesmo, em alguns casos, ativos diferentes que através da tokenização a gente está podendo ofertar isso para o investidor. São ativos que hoje não existem no mercado porque não existe um instrumento que faça esse trabalho, né, de chegar até o investidor, levar esse ativo até o investidor, que é o caso do token do Cruzeiro, né, que é o caso do tokens do clube de futebol. Como é que hoje um investidor que tem R$500, 1.000, 100, pode investir no mercado de futebol? Não tem como, não existe veículo, não existe. Então a tokenização ela entra com esse papel de trazer esses ativos, bons ativos e ativos novos, e também o papel de pegar ativos existentes que hoje são distribuídos de uma certa forma pelo mercado financeiro a serem distribuídos por com outro instrumento que é o token, que é muito mais eficiente, e aí isso acaba tornando aquele ativo que já é distribuído por um fundo, por exemplo, com uma taxa X de retorno, via token com uma taxa 2x, porque você tem menos intermediário aqui e passa a ser mais atraente para o investidor, né? Então, na cabeça do investidor aqui, a galera que tá aqui com a gente, que segue o Felipe, cara, tem que estar muito atento a essas oportunidades, né, Charles? Porque as coisas estão mudando muito rápido, né, cara? E as oportunidades estão surgindo muito rápido. A tokenização, esse paralelo é o que está acontecendo, né? Eu vi que você postou, que você fala disso desde 2017, e agora as coisas começam, né, a acontecer de fato, né? A estar disponível para quem está buscando informação, né? Se 2017 até uma... Fala, Felipe. Se 2017 cripto era terra de ninguém, né? Que ninguém falava, imagina em tokenização, né? Charles era corajoso. Não, assim, a gente pode até imaginar, pensar assim, sonhar alto, coisas que vão acontecer, até uma bolsa no futuro só disso, né? Por que não? Então, daqui a pouco, eu gostaria de investir mais no agro, no setor agro. Por que não tokenizar a produção de alguma coisa? Né? Soja, milho. Eu andei conversando essa semana com alguns investidores disso, a galera ganhou dinheiro. É um mercado enorme, aqui no Brasil vai crescer, e até o pessoal pode perguntar, fazer uma pergunta para quem quiser colocar nos comentários,
Alguém aqui já pensou em investir em agro, milho, soja e tal, e não achou esse investimento? Coloque aí, porque vocês sabem que dobrou, triplicou, tudo mais, né? A gente perdemos, tá? A gente só se ferrou nessa, porque a comida está mais cara. Você já pensou em investir no agro e não achou investimento? Porque eu acho que a tokenização vai favorecer. Eu vou poder comprar daqui a pouco o token lá dos produtores de soja, café, cacau, assumir o risco. Eu quero assumir o risco, faz parte, né? Aí pode ter um segurinho, uma coisa ali para eu dormir mais tranquilo. A garantia. A garantia. E aí, quando sair a colheita, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse investir hoje R$1 milhão em soja, milho e café, por exemplo. Eu gostaria de comprar um token, e aí, no final do ano, depois que saísse a colheita e auferir lá aquele investimento, eu receberia 1.112.000, por exemplo. Entendeu? Existe isso na Bolsa, existe, mas é já complexa, contrata, não sei o quê. Poderia ter uns tokens dessa forma. Entendi. Fora a equity, né? Que tá ia facilitar muito, né, Charles, o investimento de qualquer pessoa com valor de, sei lá, R$25 investir em agro, que hoje o cara não consegue. Estão perguntando da CVM aqui, ó. Por exemplo, isso tudo que eu falei, né? Olha aí, ó. Aí você que responda isso aí, pô. Não, na verdade, assim, ó, acho que o Charles, eu vou até mudar a senha dos meus e-mails aqui, porque o Charles, para ele tocar nesse assunto, eu tive uma reunião ontem com o mercado agro, uma reunião muito boa, inclusive, por sinal, Charles, porque realmente você falou, tem oportunidade ali, não só no agro, mas em outros setores, né? O futebol ali que está atuando um pouco mais nesse começo, mas tem o futebol, tem agro, tem o imobiliário, tem equity de empresa, participações de empresas que não chegam na bolsa, né? Porque não tem tamanho, mas são boas empresas e buscam acesso a capital e poderiam acessar esse capital através dos tokens de um jeito mais barato. Então, assim, agora, de novo, cada tipo de ativo, ainda mais ativos que já existem, eles são, de alguma maneira, distribuídos via o regulador ou via algum instrumento do regulador, a gente também tem, sim, que se enquadrar dentro do regulador, né? Então, tem ativos... O que é bom que dá mais tranquilidade. Eu vou ficar mais tranquilo. A hora que você botar lá CVM approved, opa, isso aqui tá, eu fico tranquilo. Exatamente. É um selo a mais ali para o investidor. Mas é lógico, essa discussão do regulador, ela tem que andar junto com essa nossa discussão aqui como a tecnologia vai tornar o mercado mais eficiente. E aí, quando eu falo mercado mais eficiente, Charles e Felipe, eu tive uma reunião hoje com uma turma que tem uma universidade muito grande e eles têm uma necessidade ali de caixa em determinados momentos do ano, né? E eles têm uma carteira de recebíveis interessantíssima, que são milhares de alunos pagando todo mês a faculdade. E tem alguns períodos do ano que eles precisam de um caixa. E a ideia é que, imagina que se eu pudesse tokenizar essa carteira de recebível como garantia, para que ele entregasse através do token essa carteira, tivesse acesso a um capital por 2 ou 3 meses, naquele período do ano ou que eles precisam de um caixa, e a gente conectando as duas pontas, ou seja, eles, dono do ativo, e nós aqui, investidores, que estamos buscando boas oportunidades para investir o dinheiro, a gente conseguisse juntar o útil ao agradável, que é ele ter acesso a um capital mais barato, e a gente ter acesso a emprestar esse capital com boa garantia, e ter um retorno melhor do que tem no banco, quando a gente deixa o dinheiro. Isso aqui, galera, é um produto meio de renda fixa, não é cripto. O Charles começou aqui uma discussão entre a gente um pouquinho antes, que ele falou, é importante destacar, tokenização não é criptomoeda. É muito tem importante. Nada a ver. Subiu ou caiu o cripto, para o bem ou para o mal, não tem nada a ver, né? É o mercado tradicional usando blockchain. É isso aí. E como tem menos intermediário, então vamos lá. Eu tenho um ativo, uma carteira de recebíveis, eu quero ter acesso a crédito. Quer falar, Felipe? Daniel, eu ia até falar, a gente tem um vídeo do processo da tokenização. Talvez fosse legal a gente soltar, porque como tem bastante gente aqui que talvez não saiba, a gente podia colocar. O que você acha? Esse vídeo é muito bom. Eu quis colocar ele na terça-feira, Charles. A galera me trollou, falou que não. Era para colocar na tua live. Põe aí, pô. Vamos aprender, galera. Bom, vou soltar o vídeo. É uma lição que isso tudo vai dando. Quase 500 pessoas nas duas lives, lá no canal do Felipe e no canal da Lick. Boa. E assim, galera, se vocês curtiram o vídeo e se esclareceu aquilo que vocês tinham de dúvida, deixa nos comentários também, porque isso é importante. Vou soltar aqui o vídeo para nós. Bem-vindo à Lick. Venha para a evolução do mercado e faça excelentes investimentos.
Aqui, transformamos ativos atrativos em investimentos digitalmente fracionados, os chamados tokens. Podem ser ativos tradicionais, como a participação numa empresa ou um título de dívida, ou inovadores, como direitos sobre atletas, projetos imobiliários, obras de arte, recebíveis e muito mais. Você seleciona as oportunidades e investe o quanto quiser, de forma instantânea e segura. É a sua chance de aproveitar investimentos vantajosos aos quais não teria acesso. Continue assistindo para entender como funciona. Tudo começa com a estruturação. A partir do ativo de uma empresa, o nosso time cria o instrumento jurídico do token, que permite a compra em frações. Ficam definidos os direitos, as cláusulas contratuais e a finança por trás do ativo. Assim, um ativo tokenizado nada mais é que um ativo particionado juridicamente de maneira digital. Em seguida, vem a emissão. O token é criado e guardado em uma rede blockchain. Como você já deve ter ouvido, essa é uma tecnologia extremamente segura, por ser descentralizada, complexamente codificada e, por isso, cada vez mais presente no mundo financeiro. O token, então, é disponibilizado na nossa plataforma, com os dados públicos para análise dos interessados. Aí, é claro, vem o seu investimento. É bem fácil. Tendo examinado e escolhido um ativo, basta adquirir a fração ou token que desejar. E é só finalizar a operação como uma compra online normal. De imediato, você passa a deter os direitos do token. Como qualquer ativo, existem aqueles que podem valorizar, ser negociados ou convertidos em dinheiro. Por fim, temos a governança. Pela plataforma, os investidores acompanham relatórios, recebem a remuneração na carteira, fazem perguntas às empresas emissoras e contam com a ajuda do nosso time de fiscalização de contratos. Tudo simples, sem dor de cabeça. Viu como é fácil? É a evolução do mundo financeiro. Você vai fazer grandes negócios e se tornar o protagonista dos seus investimentos. LIC, transformando ativos e democratizando investimentos. Comece agora mesmo. Eu acho que o vídeo, pelo menos para mim, ele transmite muito a ideia do que é tokenizar, né? Alguns passos também que a LIC tem nesse processo. E, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, se isso trouxe mais clareza para vocês, por favor, deixem nos comentários, né? Cara, para mim, esse vídeo para mim ficou ótimo. Ficou ótimo. E eu até postei no meu LinkedIn, acho que antes de ontem, que esse mercado de tokenização, para ele crescer, passa por educação, passa por a gente rodar esse vídeo aí milhares e milhares de vezes, porque assim que o mercado de cripto cresceu também, né? O Charles e o Felipe que estão aqui, o mercado de cripto ele está onde está, porque o Charles fala disso há um bom tempo, o Felipe e tantos outros ensinando, explicando, e a coisa vai. Então, cara, ficou muito bom o vídeo. Espero que a galera tenha gostado. Tem mais alguns vídeos, né, que a gente vai liberando aos poucos junto com a plataforma aí. Não, realmente, a galera tá falando aqui no chat que, excelente, muito bom, foi muito esclarecedor. O pessoal não imagina, né? O pessoal não tem ideia de onde isso vai, né? Parece uma coisa muito futurística, mas já chegou, né? Já chegou. Daqui a pouco o cara vai estar comprando a cota de um fundo imobiliário lá, um token, vai estar comprando soja, pode ter até um pacote, né? Por exemplo, eu falei, eu gostaria de investir 1 milhão, um pedaço numa coisa, noutra, daqui a pouco vocês vão criar aí um token agro token, e, você vai gerenciar essa merda, eu não quero gerenciar. Exatamente, eu quero alguém que faça isso, que eu só invista, né? Eu quero comprar um negócio, deixar na minha carteira, e na data tal, via smart contract, isso se liquide e eu ganho o meu ou perco o meu, né? Investimento é isso, né? É risco também, tem que sempre estar claro, né? Não, é verdade, Charles. Até, eu sei que as pessoas estão querendo que a gente fale como é que é o token do Cruzeiro, porque já foi revelado que é o Cruzeiro, o time que nós vamos trabalhar nesse primeiro token. Antes de a gente entrar nisso, antes de a gente mostrar como que funciona até a estruturação do token, quem são as partes responsáveis, depois o Daniel vai mostrar mais a fundo o token em si. Para quem perguntou também como se cadastra, alguma coisa nesse sentido, depois entra no site da LIC, deixa o e-mail lá que a gente vai avisar. Mas, Charles, uma pergunta antes de a gente entrar
nesses outros temas, você acha que a tokenização ela substitui investimentos, por exemplo, em ações, ou até mesmo em fundos imobiliários que você comentou, ou ele anda em paralelo e é como se fosse uma outra, não uma outra vertente, mas como se fosse uma outra classificação do mesmo ativo, uma outra forma de investir? Qual seria a sua opinião a respeito disso? Boa. Primeiro de tudo, estão me sacaneando aí por causa do Vasco. Quero deixar que estão me sacaneando por causa do Vasco. E estão falando que tinha que tokenizar meu cabelo antes que acabar. Vocês estão me zoando tanto que, se bobear, eu vou abrir uma empresa de produto capilar aí, porque a galera fica me sacaneando. Recalque isso aí. Só antes de eu falar sobre essa parte, só para a gente não esquecer, o Silvio fez uma pergunta aqui que eu achei muito bacana. Uhum. Depois vocês que respondam. Primeiro eu vou responder a pergunta. Você pode tokenizar um contrato de locação de aluguéis? Olha aí, ó. Cara, isso. Mas aí depois vocês falam. Primeiro sou eu, pô. Fala aí de novo, Felipe. Refaz a pergunta só para quem chegou aqui. Não, a pergunta é sim, o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários, o mercado de recebíveis, dívida, seja lá qual for o mercado, a tokenização substitui esses mercados ou você consideraria como se fosse uma classificação dentro daquele mesmo ativo ou uma alternativa para o mesmo ativo? Substitui, não substitui ou anda em paralelo? Vamos lá. Lembra que a gente falou da diversificação? Eu acho que quando a gente está aqui falando de tokenização, eu vejo como mais uma oportunidade de eu melhorar o meu rendimento, né? De eu diversificar a minha carteira. Então, assim, hoje, se eu quiser investir, eu não vou nem falar do Cruzeiro, para não parecer que eu estou aqui direcionando a galera. Vamos pegar aqui... Me fala um clube de fora, Daniel, que tenha já a tokenização para a gente falar assim claramente. Ou que possa ter. PSG, por exemplo. Pode ser o Orlando City, aqui pertinho. Show, o Orlando City. Vamos supor assim, hoje, se eu quiser investir no Orlando, eu não consigo. Ah, não, se você falar com fulano, eu tenho um amigo. Não. Estou dizendo assim, eu, Charles, estou sentado aqui, acabei de fazer meus investimentos, aí sobraram 100 mil reais. 100 mil, onde é que eu vou alocar? Minha alocação do mês e tal. Beleza. Eu não tenho como alocar em futebol. Aí, de repente, eu estou pensando assim, caramba, esse mercado vai bombar, esse mercado acontece, é um mercado que está se profissionalizando, vai dar muito dinheiro, jogador, né? Porra, jogador, divisão de base, multiplica por 5 em 10 anos e tal. Hoje eu não consigo. Então, quando eu olho para a tokenização, eu falo o seguinte, vai democratizar mais aí nos investimentos. Só um parêntese. Eu costumo falar muito para as pessoas que quando eu comecei a investir há 20 anos, o que acontecia? Eu tinha acesso a produto de prateleira, de corretor, uma merda, tá? Só ação, meia dúzia de ações ali, tinha que ligar para a corretora, a ação era R$10, o cara na pedra ela botava 12. Pô, cara, quem tinha dinheiro ganhava dinheiro há 20 anos, tá? Daniel também já é mais velho, vai lembrar disso aí ainda. Tipo assim, quem não tinha 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, ficava na vala comum, ficava lá, você vai ficar lá. Quem tinha 5 milhões, 10 milhões, aí tinha acesso a banco, a investimento. Hoje em dia, cara, com home broker, com canais como a gente aqui falando, o acesso que o milionário, eu juro para vocês, cara, o cara de 100 milhões de reais, ele tem acesso a praticamente os produtos que nós temos aqui com 1.000. É nesse nível que está hoje. Então, quando você me fala que vai tokenizar o Cruzeiro, o Orlando, o aluguel, tem gente falando PSG, Barcelona. Quando você fala isso, o que eu imagino? Caramba, abriu o leque. Então, aquilo que antigamente só o sheik árabe tinha acesso, que era comprar o passe de um jogador barato, agora eu também tenho acesso. Então, faz sentido para mim, por exemplo, no meu caso, dentro dos 10% da minha carteira de risco, ter tokens. Quando você me fala, se vocês falarem, porra, Charles, a gente no futuro pretende ter também de imóveis, aí nem vai entrar nos 10%. Vai ser muito mais, vai entrar nos 90% da minha carteira, porque eu já considero os contratos de aluguéis algo muito mais seguro. Então, o token ele é uma coisa muito abrangente, cara.
É um negócio novo em que eu mesmo já acho que vai ser muito grande, mas não dá nem para a gente saber onde isso vai levar. Porque daqui a pouco eu vou falar aqui e depois vocês me interrompam, por favor, corta o microfone. Mas no futuro, vocês podem até pegar, por exemplo, um pacote de ações, quando a CVM permitir, obviamente. Um pacote de ações, quer dizer, você vai comprar, sei lá, 1.000 ações. Não vou nem falar número para não ter que fazer conta, tá? Mas você vai comprar lá ações da Via Varejo, algumas cotas de fundos imobiliários de logística, por exemplo. Aí você vai comprar uma fintech, ações de uma fintech. Aí você vai criar um bolo, por exemplo, com 100 milhões de reais, que vai ser uma carteira focada em futuro. E ao invés de você criar um fundo, você vai deixar isso em custódia, assinadinho, com alguém conferindo, vai ter um selo de alguma Arthur Andersen, nem existe mais Arthur Andersen, né? Alguma, como é que eu posso falar? Seria um checador, né? Para eu estar tranquilo. Fala aí, Daniel, como é que seria isso hoje? Tem empresas fazendo isso? Não sei se poderia ser um agente fiduciário do mercado, poderia ser um agente fiduciário que guarda e garante ali que está tudo direitinho. Isso. Alguém que vai entrar todo dia de pijama lá, o estagiário da empresa no computador, vai olhar lá, tá lá na custódia, assim, beleza, ok, tá aprovado, pronto. Só para garantir para mim que a empresa está custodiando realmente aquelas ações. Aí você vai montar essa carteira, você vai dar um nome, uma carteira do futuro, e eu vou poder comprar, ao invés de comprar as ações, comprar, vender e tal, você vai gerenciar esse fundo, esses tokens, né? Aí eu já sei o que você vai falar. Porra, Charles, eu não entendi. Isso aí já existe. Existem fundos de investimentos. Não, cara, não existem. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque se eu for investir num fundo de investimentos que tem essas ações, na hora que eu falar, porra, Daniel, eu tenho 1 milhão nesse fundo, me vê 200 mil, sabe o que você vai fazer? Você vai me pedir 30 dias para devolver, que é o período de cotização, resgate. Quando você tem fundo, tem esse período, né? Agora, se eu comprar os tokens desse fundo e puder negociar 24 horas por dia, até no final de semana eu vou poder sacar o dinheiro. Imagina que eu tenho 1 milhão nesse fundo aí via tokens, né? Tokenzinho. Daqui a pouco, juro para vocês, eu tenho que fazer um sorteio para a galera. Vou sortear R$1.000. Eu sorteio token, eu transfiro na hora. Aí como é que o cara vai fazer dinheiro? Aí você vai criar uma bolsa secundária lá, mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Foxbit, FTX, vai fazer o que quiser, alguém que dê liquidez. Você mesmo vai poder dar liquidez, até ganhar um spread em cima disso, né? 24 horas por dia, trocar por stablecoin e tal. Mas o que eu estou falando, cara, é que a coisa vai evoluir muito. O que a gente está falando aqui que parece esquisito, daqui a 5 anos vai todo mundo achar que é óbvio. Vai todo mundo achar que é óbvio, entendeu? É isso mesmo, Charles. Não, tá perfeito. Inclusive, eu tive uma reunião, Charles, com uma gestora, já tem mais de um mês. E uma das ideias do diretor que estava na gestora era, cara, se tudo virar token, e olha só como a cabeça dele, tá? A gente tá indo longe, né? Cara, eu poderia pagar o cara aqui que veio fazendo serviço com o token de alguma ação que eu tenho. Ali na hora, tá na tua carteira o token, ele vira na verdade, a possibilidade de você transitar com esses ativos quando é um token no blockchain, a gente sabe, é muito simples e muito barato, dependendo do blockchain. A gente sabe que o blockchain do Ethereum hoje tá com um gargalo imenso, mas isso vai ser resolvido. Agora, no 2.0, provavelmente, né? Então aí. Agora, teve algumas perguntas aqui, Charles, com relação... Bom, primeiro você colocou uma bomba lá que foi... Aluguéis. Vocês ficaram de falar sobre aluguéis, se pode, porque eu ficaria mais tranquilo, né? Agora tem algumas perguntas. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Não, pode falar. Tem algumas perguntas que é interessante só pontuar aqui, né? Primeiro, o Samuel perguntou sobre o valor legítimo dos smart contracts, né? Ontem a gente teve uma live aqui, tá no canal da Leak. A live foi com o Eric do escritório VBSO. O VBSO é um escritório jurídico muito forte no mercado de capitais. Ele falou bastante sobre a questão jurídica dos tokens, tá, pessoal? Então, para quem não assistiu a live de ontem,
procura no canal da Leak, tem a live só do aspecto jurídico, segurança jurídica, como funciona a parte jurídica de um token. Foi bem bacana, né, ontem. Sobre uma pergunta interessante que eu não quero deixar embora, sobre por que escolhemos o Cruzeiro, né? Eu postei no meu LinkedIn, quem quiser me segue lá, Daniel Cucchieri, busca, eu postei, cara, a diretoria atual do Cruzeiro, por maior que a situação do clube não esteja boa, né, está na Série B, que de um outro ponto de vista, o Charles pode me corrigir se estiver errado, a hora bom de comprar um ativo, Charles, qual que é o melhor momento de comprar um ativo? É quando ele está no movimento de baixa, porra. Exatamente, né? Então, não posso falar muito, senão os cruzeirenses vão ficar bravos comigo, mas o time está na Série B. E é um time grande, é um dos maiores do Brasil, pode sim, perfeitamente, estar na Série A o ano que vem, né? E aí, enfim, o token não está atrelado a esse movimento de Série B e Série A, tá, galera? Mas o time está em baixa. O lado bom do token do Cruzeiro, nesse sentido, é que o clube, como ele está sem muitos recursos, ele está colocando a molecada para jogar. E o token, de alguma maneira, está atrelado à receita do mecanismo de solidariedade, que é sobre os jogadores formados no clube, né? As negociações futuras dos jogadores formados no clube. Mas a diretoria do Cruzeiro, para quem não sabe, isso é público, é só buscar no Google, tem muita notícia. Hoje ela é formada, é uma nova diretoria, não é a diretoria que roubou o clube nos últimos anos, é uma diretoria formada por executivos do mercado, profissional e com uma governança totalmente diferente do que a gente entende de futebol do passado, que é aquele cara com charutão, barrigudo, que manda no clube todo, político, né? Hoje o Cruzeiro ele tem Eurico Miranda, que já faleceu, eu sou vascaíno, era um estilo era o Cartola que mandava no clube. Isso funcionou na década de 80, década de 80, futebol brasileiro. Mas mudou, né? Mudou. Ali que fechou, Charles, a gente fechou já com outro clube, que é um clube do Nordeste. Os clubes do Nordeste, para quem não sabe, todos eles, os 4 da Série A, estão com governança de empresas dentro do clube. São clubes empresa hoje. A diretoria é executiva, cara. Não é um negócio hoje, né? Então, aos poucos está acontecendo, né? O Curitiba fez o Flamengo. Eu sou vascaíno, eu não gosto do Flamengo, né? Mas eu dou o braço a torcer. O Flamengo, ele conseguiu ganhar Brasileirão de novo, ganhar tudo isso e tal, porque mudou. Os caras falaram, vamos pagar a dívida, vamos fazer tal coisa. Foi profissionalizando, né? Exato. Não, e a diretoria do Cruzeiro, para quem tiver aí... E eu recomendo, antes de comprar o token, quem quiser investir, cara, pesquisa. Vai ter todas as informações na Leak também sobre quem é o atual presidente, da diretoria. Vai ter uma série de informações, mas pesquise, né? Para entender também. Não é o Daniel falando aqui, não é só o Daniel. O Charles fala muito no canal, Felipe. Busquem a informação, entendam o que estão fazendo, para não virar um passageiro da agonia, como aí quem diz é o Richard. Quem não conhece, ele fala passageiro da agonia, né? Quando você compra um ativo sem saber o que está fazendo, a chance de você virar um passageiro da agonia é muito grande. Até, Daniel, muito legal isso que você falou da parte da fundamentação do ativo, né? Eu acho que faria sentido a gente compartilhar aquela tela dos fundamentos que englobam o token, até para depois a gente já falar do próprio token do Cruzeiro. Acho que aquela tela onde tem as flechinhas apontando, que eu acho que isso vai ajudar até as pessoas que chegaram agora a entender o que dá uma segurança para um ativo como esse, né? Até antes de colocar na tela aqui, pessoal, quem não se inscreveu no canal da Leak ainda no YouTube, aproveita para seguir, Leak Digital Assets, e no Instagram também, leak.digitalassets, tá bom? Só para vocês não perderem os conteúdos na parte de tokenização. Felipe, antes de botar a tela, rapidinho falar do aluguel, que o Charles soltou a bola. Charles, dá para tokenizar aluguel. É um produto que a gente está de olho. A gente vem conversando com uma empresa do Rio, que ainda não está fechado. Eu até falei isso nessa semana. Por exemplo, Charles, é uma empresa que é uma construtora, ela tem alguns prédios no Rio de Janeiro, que é dela o prédio, ela constrói e ela põe para alugar. Essa é a operação dela, tá? E não é aluguel residencial, é aluguel empresarial, tá? Um dos prédios que fica ali na Barra, se eu não me engano, a fachada desses prédios, uma é um aluguel da loja da Porsche, 10 anos o contrato, porque a Porsche não vai investir no ponto de sair o ano que vem, e outra é a Droga Raia. E deve ter uma multa também de um ano, 2 anos, aí, porra. É um contrato com uma Porsche e outra é 5 anos com a Droga Raia, tá? A gente está conversando porque, Charles, o que acontece? Aí vem, né, antes de falar do Cruzeiro aqui, que é um mercado que a gente acredita muito, esse contrato de aluguel da Porsche é um valor 4, 5 milhões, eu não sei exatamente, e não vou falar exatamente o que é aqui, qual o valor, mas na ordem de 4 a 5 milhões. O que essa empresa faz? Ela vai no banco
antecipar esse contrato. É um contrato AAA que o mercado chama, um contrato excelente. Porsche, 10 anos, concessionária ali, que não vai sair dali da noite pro dia, porque tem todo o investimento no ponto, na loja, né? Em vez de ir ali no banco, e o banco vai emprestar o dinheiro com o nosso dinheiro que está lá em algum fundo, em algum CDB, alguma coisa ali, né? Em vez de ela emprestar para o banco, a ideia é que a gente tokenize esse contrato com a garantia do aluguel, com a garantia do prédio, boas garantias para o investidor, tokeniza. O dono do aluguel, né, do ativo, ele vai oferecer um juros mais barato do que o banco, né? Então ele vai falar assim, eu pago 1,1 ao mês para quem me emprestar o dinheiro com essa garantia. O investidor do lado de cá, que somos nós, vamos poder comprar um ativo com boas garantias, recebendo mais de 13% ao ano. Cara, por um produto de renda fixa, o Charles, hoje, é um puta produto, né, Charles? Todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou, né? Todo mundo. E é um mercado de dívida que hoje fica só na mão dos grandes, né, Charles? E eu posso depois negociar, sair do negócio. Se tiver uma liquidez ali e tal, eu posso sair do negócio. Aí tem que ver isso. Como vai ser a liquidez? Tem como dar uma liquidez com deságio, fazer uma fila de investidores para quem quer sair e entrar. Aí o mercado ele vai se criando, né? Vai se criando. E é bom, eu vou novamente, né? O Roberto Rosenblum está aqui, é um excelente advogado. É uma honra ter ele acompanhando a gente aqui, não é o primeiro dia, ele está falando a questão do valor imobiliário. E essa preocupação que ele tem, a LIC também tem. Esse ativo que eu acabei de desenhar, ele é um valor imobiliário. Ele não pode ser feito, ele não pode ser distribuído de qualquer forma. Então, se alguma empresa criar isso aqui de qualquer forma, não pode, isso tem regulador dentro de um produto desse. Então, a LIC tem, sim, como o Roberto disse aqui, take care, tome cuidado, a gente tem que construir esse produto dentro das regras que o mercado nos permite, ou regulador CVM ou regulador Banco Central, da maneira que você encaixar a distribuição desse produto via token. Outro ponto. Depende o que é, quem vai regular isso? Exatamente, porque quando você traz o produto no âmbito financeiro, Charles, a CVM ela fala, se entrou na alçada do Banco Central, não é minha responsabilidade. Só que, obviamente, o produto ele tem que entrar dentro do que é Banco Central. Tá? Um empréstimo não é responsabilidade da CVM, correto? É Banco Central, é instituição financeira. Dando um exemplo, se fosse um empréstimo, né? Se essa operação fosse desenhada como um empréstimo. Só que aí eu preciso ser uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central. Ou, se não for por aí, nós temos a CVM, valor imobiliário, enfim. E aí a gente tem que... esse é o desafio da LIC e de todo mundo do mercado que hoje quer tokenizar, né? Mas é um excelente produto, não? Esse tipo de produto. E, enfim, esse é sobre o aluguel que você comentou. Falando sobre o Cruzeiro, pessoal, nem sei se tem mais perguntas, eu vi que o chat aqui bombou na explicação. Não sei se vocês viram alguma coisa que vocês querem comentar antes de entrar no... Uma menina, uma moça, tocou na questão de qual o cuidado que vai ter, por exemplo, se o cara vendeu o jogador por 10 milhões e falar que foi 1 milhão, por exemplo. Ela está colocando essa questão aqui. Excelente. Pode acontecer, eu acho que daria um problema para o clube, mas assim, como é que seria o olhar para isso? O Daniel vai conseguir explicar isso muito bem agora. Ele vai mostrar aqui o que vai. Eu não tinha pensado nisso. Botaram aqui. Né? O Felipe tem que colocar na telinha. Até melhorei um pouco o nosso desenho para quem vem acompanhando a gente na semana. Já coloquei o Cruzeiro, né? Porque agora a gente pode falar que é o Cruzeiro. Nas semanas para trás era um logozinho fake de um time. Bom, vamos lá. Essa pergunta dela, a gente pode responder por esse agente fiscalizador aqui, ó, que está aqui no canto de baixo do desenho, tá? A gente tem na oferta do Cruzeiro um agente fiscalizador. O agente fiscalizador, eu não vi quem perguntou, Charles, o nome da pessoa. Foi a Letícia? Letícia. Letícia Nutri. Então, Letícia, esse agente fiscalizador, o papel dele é fiscalizar o clube para que o relatório que ele informou, né? Por exemplo, foi vendido um jogador, o Cruzeiro recebeu 100 mil euros do mecanismo de solidariedade. Tá? Desses 100 mil euros, isso vai virar reais, né? Porque o Cruzeiro ele recebe em reais. Então, o Cruzeiro recebeu 500 mil reais. É mais, né? Mas 500 mil reais. Uma porcentagem não é dele, certo? Uma porcentagem é dos stakeholders, é de quem tem o token. Então, o Cruzeiro ele é obrigado a depositar em uma conta bancária esse dinheiro, tá? Isso tá muito bem amarrado no contrato e também até em alguns gatilhos de conta bancária que o dinheiro entra e já sai imediatamente ou automaticamente para outra conta, tá? O que acontece? O Cruzeiro recebeu, depositou o dinheiro na conta bancária e ele vai na LIC e ele
ele faz um upload de um relatório desse dinheiro, dessa transação, tá? Ponto. Então, até aqui, tudo bem. O que o agente fiscalizador tem que fazer? Pegar esse relatório, ir até o clube e certificar que esse valor que ele reportou é um valor correto, né? E para quem não conhece o mercado de futebol, ele tem uma plataforma dos clubes que todas as transações elas são registradas nesse ambiente, tá? Então, o clube até pode, algum clube falar que vendeu por menos, mas lá na transação dessa plataforma, que é uma plataforma da FIFA, o valor é o valor correto, né? Ali não tem como... Então, assim, você tem esse mecanismo e principalmente você tem o agente fiscalizador, que é a RW Advogados, o escritório de advocacia, que ela é responsável por fiscalizar essa informação que o clube prestou e dar um carimbo dizendo, ó, fui, fiscalizei investidor e está correta a informação. Então, você tem aqui dentro da oferta o agente fiscalizador para garantir o investidor. E aí, esse agente fiscalizador ele tem outro papel. Vamos supor que em algum momento o Cruzeiro não cumpra com esse contratozinho aqui. Não cumpra. Ou deu algum problema, né? Alguém falou, pô, mas foi penhorado algum valor do clube com alguma dívida. Se em algum momento ele não cumpra. O agente fiscalizador é o responsável por entrar, notificar o clube e entrar contra o clube no sentido de haver aquele dinheiro do investidor, tá? Então, é uma proteção para o investidor que ele tem alguém protegendo ele na operação e é uma proteção para o clube também, pessoal, só para a gente tentar entender a operação como um todo. Você imagina se acontece algum problema na operação e mais de 1.500 pessoas começam a processar o Cruzeiro. Imagina para o jurídico do clube, a bagunça que isso seria. Então, a gente, dentro da oferta, a gente tem um responsável para intermediar e ser o interlocutor em qualquer problema que a oferta puder, qualquer não cumprimento desse contrato, tá? Então, isso é bem importante. E aí, do resto da oferta aqui, Charles e turma, então a gente tem, tudo começa, né? Vamos repetir rapidamente. O ativo do clube, através de um contrato, isso faz uma cessão desse direito, ou dessa direito da receita, tá? Isso é importante, é o direito da receita. Não, o investidor não tem o direito sobre o atleta, sobre o mecanismo, porque isso é proibido pela FIFA. O clube não pode ceder, nenhum clube pode ceder esse direito a terceiros. Então, o que o token te garante é o direito sobre a receita futura desse mecanismo, tá? E aí isso vira um token, né? Então, a gente tem aqui os papéis. O VBSO foi aí o escritório de advocacia responsável por montar a estruturação jurídica desse contrato. A Pluri Consultoria, ela é uma empresa que trabalha no mercado de futebol há anos com valuation, então procurem também Pluri. Todas essas informações vão estar no momento na página de venda do token, tá, pessoal? Então, a Pluri, ela foi a responsável por fazer o quanto vale esse ativo, qual é a expectativa de retorno de avaliação desse ativo, tá, de valor. Então, isso aqui é importante também, porque é uma empresa independente, cara, porque deixar o dono do ativo, já um ativo meio intangível, né, porque depende de situações que o clube não controla, ninguém. Deixar ele determinar o valor, a chance dele puxar, e eu vou dar aqui, vocês vão ver um exemplo, tá? Mas puxar para o alto, né? O Cruzeiro fala, cara, isso aqui vale 100 milhões. É meio imparcial, né? Então, tem uma proteção aqui para o investidor. Foi uma empresa independente e esse relatório financeiro vai estar na oferta, tá? Como é que se chegou naquele valor? De uma maneira bem transparente. A Ali que trabalha com 3 blockchains, o token do Cruzeiro vai ser emitido na Binance Chain, tá? Um ponto importante para o investidor, que o Charles falou da liquidez, né? Legal, comprei o token, quero liquidez, quero vender o token, Então, a gente já tem parceria com a Bitpreço para ser o mercado secundário oficial. Então, assim que terminar a venda dos tokens dentro da LIC, na oferta primária, lá na Bitpreço, o investidor vai poder buscar liquidez para esse token, tá? O Banco Genial é o nosso parceiro bancário. Então, na hora que você for comprar o token ali, você vai depositar em uma conta. Aqui, outro ponto importante, Charles e a turma toda, uma conta escrow, tá? Uma conta que o banco está garantindo que o dinheiro só vai para o clube quando os tokens forem para os investidores. Tá? E outra coisa que o banco garante, LIC, né? Eu e Felipe, os outros sócios, não podemos colocar a mão nesse dinheiro. Esse dinheiro só vai para o clube. E quem garante isso é uma instituição financeira, o banco, porque é uma conta escrow da operação, tá? E o agente fiscalizador. Então, assim, Charles, você vê que tem vários agentes dentro da oferta, da estrutura da oferta, para tentar mitigar riscos no final do dia. E para que a oferta realmente fique atrativa para o investidor e para o dono do ativo. E quando a gente fala de aluguel ou de algum outro ativo, essas figurinhas elas vão continuar em determinados ativos, né? Talvez de um aluguel não precise de uma Pluri, porque o valor é muito claro, né? Qual que é o recebível aqui? Está em contrato.
mas o restante aqui eles devem continuar aí. Então, perguntas, o que vocês acharam? Charles, algum comentário? Eu vi que a turma foi respondendo aqui, mas não sei se pintou alguma coisa relevante ali. Alguma pergunta, Charles, do teu ponto de vista? Você acha que você, como investidor, assim... Não, tem essa pergunta do cara aí, ó, esse direito sobre receita, o Daniel vai saber essa daí. Não, a primeira venda, o mecanismo de solidariedade funciona assim. Vamos supor que tem um atleta de base, ele ficou dos 14 aos 19 anos lá, cada ano que ele ficou na base é 1% que ele tem, que o clube vai ter de direito do mecanismo de solidariedade, né? Então, vamos supor que ele ficou dos 14 aos 19, existe então 5% de direito do mecanismo de solidariedade. Quando o jogador é vendido a primeira venda, tipo o Cruzeiro vende para um time, o mecanismo não atua. É só depois dessa segunda venda, por exemplo, o Cruzeiro vendeu para o Real Madrid e o Real Madrid vendeu para o Barcelona. Na venda do Real para o Barcelona, aí sim o Cruzeiro ganha no mecanismo. Agora, do Cruzeiro para o Barcelona, não. É isso, né, Daniel? É isso. Não é na primeira venda, né? O mecanismo de solidariedade são as vendas posteriores, né? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né? Por que esse não é um valor mobiliário? Justamente por isso. O Cruzeiro ele não tem gerência, né? O emissor não tem nenhuma gerência sobre a performance do ativo. O Cruzeiro não tem como interferir na segunda venda desse jogador. Se o jogador está lá no Barcelona, vai ser vendido para o Paris Saint-Germain. O Cruzeiro não tem como, vende aí para eu ganhar aqui. Não tem como. Então não é um valor mobiliário, né? Isso por mais alguns motivos, mas é na segunda, na terceira, na quarta, em todas as vendas subsequentes. E é sobre o mecanismo de solidariedade. Então, para você ter uma ideia, eu tenho 2 slides que eu quero mostrar também, foram analisados 380 jogadores do clube. Então, dentro para se chegar numa estimativa de receita que esse mecanismo possa vir a gerar nos próximos 6 anos, tá? O token ele tem uma validade de 6 anos. Ou seja, significa que nos próximos 6 anos, quem tiver o token do Cruzeiro tem direito a receber uma receita ou uma parte dela sobre o mecanismo de solidariedade que o clube receber. Isso. Não sei se ficou claro para a galera. Me perguntaram se a pessoa que comprar o token pode colocar na wallet dela ou numa DEX. Pode. Cara, é um token. Pode. Comprei. Posso vender na Bitpreço? Pode. Não consegui comprar na oferta primária. Posso comprar na Bitpreço? Se tiver gente vendendo lá, pode. Tá? Que mais aí? Vamos entrar. Vão entrar. Lembra, só para a gente entender, claro, galera, o token não está atrelado a nenhum jogador. E nem ao clube em si, né, Daniel? Nem a receita da venda de ingresso, nem patrocínio, nada, né? É o mecanismo de solidariedade. A receita do mecanismo. Então, a gente dar um paralelo assim, talvez do Charles. O Charles tem N receitas lá no negócio dele. Uma delas, vamos supor, que é o YouTube. O YouTube paga algo para o Charles porque o YouTube tem um modelo de remuneração para quem é youtuber. Imagina o Charles só... A gente fala, né? 30 pratas mês. Então, imagine, Charles, você só tokenizar essa receita. É isso. Eu compraria o token do Charles, hein? Eu compraria, galera. Vocês comprariam o token do Charles? Porra. O cara tá em plena ascensão aqui, ó. Comprar na baixa e vender na alta, né? Então o que foi tokenizado, pessoal, é a receita futura sobre o mecanismo. Então, significa que nos próximos 6 anos, qualquer receita que o Cruzeiro vier a receber sobre o mecanismo, não importa o jogador. Se o jogador está hoje na base, se já saiu, está em outro clube. O Cruzeiro recebeu lá mês que vem, R$200 mil do mecanismo. Cara, aí eu vou falar aqui agora, mas eu vou mostrar. 40% é dos stakeholders. 40% desse valor não é do clube. Porque ele já vendeu para o mercado, ele antecipou isso através do token. Entendeu? Então, não sei se está claro, galera. É importante para a gente, se vocês puderem... Está claro ou não está claro o que é o token, tá? Isso é bem importante para a gente entender se está ficando cada vez mais claro aí o produto, né? Onde serão depositados os recursos da Receita, né? O Márcio Costa está perguntando. Tem uma conta corrente específica para isso, tá? Tem uma conta aberta no Banco Genial especificamente para receber esses recursos, tá? Isso tudo em contrato. Lembra da imagem, né? Tem um contratozinho ali entre o token e o Cruzeiro e o token. Nesse contrato tem tudo descrito, todas essas cláusulas
que são importantes e relevantes e que dão direito ao token, tá? Quer mostrar, Daniel, a estrutura do token do Cruzeiro em si? Eu acho que valeria a pena. E aí até queria ouvir a opinião do Charles, assim. Charles, você, por exemplo, como investidor, você acha que investir no clube de futebol faria sentido como uma parcela do teu capital? Ou você acha que, puxa, ainda não? O que você teria a dizer para o pessoal aí? Não, eu vou investir em clubes, quero entender melhor o modelo, vou alocar, que nem eu falei, dentro da tokenização, clubes entram nos 10% de risco, que eu acredito, né? Mas eu não quero ficar de fora de um negócio que pode ser o futuro, porque a gente está falando aqui, o Cruzeiro, o jogador tal, mas vamos pensar, o Brasil é o país do futebol. Para onde vai levar esse negócio aqui? Daqui a pouco vocês estão fazendo agora com jogador, vai ser receita de... Vamos imaginar até daqui a pouco o Inter ou o Grêmio, o cara quer fazer uma reforma no estádio, pega um valor, eu vou poder... Daqui a pouco vocês vão me dar a oportunidade, né, de investir na reforma do estádio do Inter, tokenizar isso, eu vou receber a receita dos ingressos, estou dando um bico. Então, assim, obviamente, para mim, como investidor, faz todo sentido começar a investir nisso com os 10%, que eu já tenho cripto e tudo mais, e quando entrar aluguel, agro, isso tudo eu vou ir aumentando, porque eu considero que, cara, é um ativo. Qual a diferença, né, de eu investir na reforma do estádio do Inter, recebendo a receita? Óbvio que eu acho interessante vocês mostrarem, e deve ter no material, quanto foi anteriormente, né? Então, se eu vou ganhar receita do Cruzeiro nos próximos 6 anos, seria interessante eu saber o seguinte, mas quanto foi nos últimos 6 anos? O que eu estou gastando tem um prêmio? Tem um desconto? Você está me dando um desconto sobre o que foi? Isso é interessante eu ter essa noção econômica, né? Então, vamos supor que o Cruzeiro vai captar 10 milhões. Nos últimos 6 anos, ele ganhou 15, ele ganhou 12, ele ganhou 11. Porra, para mim vai estar show de bola. Agora, se você captar 10 milhões e nos últimos 5 anos ele ganhou 1 milhão com a venda dos jogadores, puta, já é risco demais para mim, entendeu? Então, eu acho assim, cara, eu tô dentro desse tipo de negócio e a gente vai ter que, daqui a pouco, aprender a fazer o valuation disso, né? Então, com jogador de futebol vai ser uma coisa, com estádio vai ser outra. E cada vez, eu vou falar uma coisa, guardem aqui, cada vez o prêmio para quem entrar nisso vai ser menor. Porque vai começar a ficar difundido, eu vou ganhar dinheiro, o cara vai ganhar dinheiro, vai todo mundo entrando, aí daqui a pouco ele vai chegando no ótimo, no investimento comum, né? Então, de repente, quem olha primeiro ganha mais, né? Corre um certo risco, mas ganha mais, porque chegou na história do bebê água limpa, né? O deságio agora que você vai ter que dar talvez seja um pouco maior. No futuro, é capaz de você ter uma demanda maior do que a sua oferta, né? E aí, você não vai precisar dar deságio nenhum, quase. Entendeu? Não sei se está todo mundo entendendo o que eu estou falando, mas eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Né? É muito importante você falar isso do tempo, né? Quer dizer, eu estou pagando mais ou menos do que foi a receita nos últimos 6 anos. Isso é um dado importante para a gente saber. Vocês têm essa noção? Isso vai ser passado? Como é que é? A gente tem o número, mas aqui entra especificamente sobre esse histórico, Charles, entra um porém, né? E aí é aquela variável. A diretoria atual, primeiro que o mecanismo é um instrumento novo, né? Muito novo. Os clubes estão aprendendo ao quê? Porque, vamos parar para pensar, dentro da base do Cruzeiro, existem lá hoje mais de 200 moleques. E desses 200, talvez, sei lá, 20, 30 vão virar jogador, 40, e um talvez vire um craque, outro... Um vai dar uma porrada... Um pode dar uma milhões de dólares. Exatamente. E o clube é grande, né? E antigamente, não só o clube, né? Todos os clubes eles não monitoravam muito esses moleques. Só que eles têm que começar a monitorar e guardar isso bem feito, porque às vezes um moleque desse não vinga muito, mas depois vai para um time... Vamos pegar um exemplo, o Daniel Alves. Ele nem jogou aqui no Brasil. Ele saiu, acho que do Bahia, jogou um pouquinho e foi para a Europa. De repente, a gente começou a conhecer o Daniel Alves quando ele ficou famoso no Barcelona. Ele não vingou aqui.
estava na categoria de base do Bahia. Tem outros jogadores, o próprio Hulk também, né? Eu conheço de futebol um pouco, por isso que eu posso até falar. O Hulk é um jogador também que aqui no Brasil, na categoria de base do clube dele, não vingou direito. Não foi para a Europa, foi para lá, porrou, né? E por que eu tô falando isso? Porque os clubes, antigamente, eles não ligavam muito, mas com o mecanismo, eles falaram, cara, eu tenho que monitorar esses meninos. Porque, de repente, como é que funciona o mecanismo? Quando um jogador formado pelo clube, né, o que passou pela categoria do base do clube, ele é renegociado em outro, ou no Brasil ou na Europa, o clube formador tem que chegar para o clube que vendeu e falar, vem cá, esse jogador passou por aqui, você vendeu ele, não vendeu? Eu tenho direito a 2%. O clube tem que notificar. O clube tem 2 anos para fazer isso. Se o clube não monitorou, não notificou, perdeu. Antigamente, os clubes não eram tão organizados, né? Se olhar muito, eles estão se organizando, lógico, com relação a isso, de monitorar todo mundo para não deixar dinheiro na mesa. Então, assim, o Cruzeiro, quando você pega o histórico para trás, ele dá para se avaliar, mas a avaliação não pode ser fielmente nisso, porque não é o mesmo cenário atual da atenção em cima do mecanismo, tá, Charles? Mas a gente tem um número de quanto o Cruzeiro... E eu posso falar aqui porque o clube me falou. Nem sei se eu poderia falar, mas há um mês atrás eles receberam 500 mil reais do mecanismo. Tá? Não tá valendo, porque o token não tá emitido, mas eles receberam. Tá? Então, assim, a receita do mecanismo está sendo cada vez mais importante para os clubes. Tá? Ainda mais os grandes, que tem muito moleque na base, e eles têm que ter um trabalho hoje de pesquisa e de monitoramento desses meninos. Porque eles podem vir a dar receita para o clube lá na frente, né? Então, é um ativo interessante, tá? É um ativo bem interessante. Vou colocar na tela, Daniel, até porque a gente já está estourando um pouco o tempo, mas até por causa do Charles e o pessoal que está acompanhando, né, a gente está tentando restringir. Pessoal, dúvidas a respeito de onde compra, como faz, qual o valor, todas essas informações a gente vai falar amanhã aqui, eu e o Daniel. Nós vamos mostrar a plataforma, como faz cadastro, quando que vocês vão poder comprar, qual o valor mínimo e tudo mais, tá? Dúvidas a respeito também do mecanismo, essas coisas a gente pode falar amanhã, mas aqui o Daniel vai então apresentar para a gente um pouquinho do token, até para que a gente respeite aí o timing, beleza? Show. Aqui só está um desenho, né, de como foi estruturado e como foi estruturada a parte financeira do token e como ele vai ser distribuído, né? Então, o que acontece? A Pluri, ela analisou 380 jogadores do clube, tá? Porque como a gente está tokenizando a receita, não o jogador, a gente pegou uma base de 380 jogadores que o clube informou a Pluri, jogador que está na base, e não é um menino de 12 anos, 13, porque esse ele talvez nem vai chegar, né? Lembra que o token tem 6 anos de validade, então esse menino acho que o corte aqui foi 14 ou 15 anos, se eu não me engano. Jogadores que estão no mercado, não estão mais no Cruzeiro, mas o Cruzeiro carrega esse direito do mecanismo. Jogadores que estão no clube, enfim, 380 atletas, tá? O valor disso aqui foi analisado e foi 19,8 milhões de reais. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o seguinte, é a expectativa de receita do clube nos próximos 6 anos com o mecanismo, tá? Isso é importante. 19 milhões e 800 mil reais é a expectativa de receita que o clube tem com o mecanismo. Quem disse isso? Não foi o clube. Foi uma empresa independente, que é a Pluri. Ela analisou e vai ter um relatório, tá? O critério que ela usou para chegar nisso, tá? Então, dado esse número financeiro, o que foi feito? Foi tokenizado 100% dessa receita futura, onde 60% fica com o clube desse direito e 40% é ofertado ao mercado. Aqui é um ponto importante também, que por que 60%? Esse foi um papel que tanto o clube quanto o LIC quis colocar. Porque o clube tem que ser o maior interessado sempre por esse ativo. Né? Eu acabei de explicar que é o clube que tem que bater lá no outro clube que vendeu o jogador, é o clube que tem que monitorar os seus jogadores. Só um parênteses, Daniel. Eu ia te perguntar isso, porque se você desse 100% do dinheiro para o clube ia falar que se foda, a divisão de base, já peguei o dinheiro, o que vender aqui para mim é ruim. Como você deixa 60% com o clube, é como se o clube continua o sócio majoritário do negócio dele, né? Tem mais dinheiro para ele. Mas é isso mesmo, Charles. Ele tem mais dinheiro na parte dele, ou seja, ele tem que continuar no mercado, monitorar e buscar esse dinheiro, porque ele tem 60% com ele. Né? Então, é exatamente essa a ideia, tá? Não é aleatório esse 60-40. Isso aqui chama-se, geralmente, alinhamento estratégico com o investidor. Pô, eu estou vendendo meu ativo, mas se eu te vender 90 e ficar com 10 e você depende do Daniel...
O Daniel vai falar, meu, já vendi 90, daqui um ano, daqui 6 fácil, meses... fácil, ele abriria a mão daquilo, não correria atrás, né? E dessa forma ele tem mais do que quem está investindo. Exatamente. E um ponto importante, né, que a gente fala muito de tecnologia e tal, quem garante que o clube não vai vender esses 60%? O investidor teria que se preocupar, né? Por quem me garante que daqui a 2 anos o clube não chega e fala, vou vender mais 20, estou precisando de dinheiro. Cara, aí a gente fala do smart contract, do blockchain. Como esse 60% também está tokenizado e o clube também tem isso em token, os tokens do clube estão travados pelo smart contract até o final do token. Ou seja, e eu deixei isso muito claro para o clube nas reuniões aqui, os bastidores, eu falei assim, ó, não tem como tirar esses tokens daí, não adianta vocês me ligarem, porque não é a leak, não é advogado, é o smart contract. Lá dentro do blockchain está gravado assim, ó, esses tokens não saem dessa wallet, não tem como transferir. Então o investidor pode ficar tranquilo, porque o clube não tem como vender esses 60% dos tokens, tá? Isso é um ponto importante para o investidor entender, né? Os riscos, né? E 40% é ofertado. E vão ser ofertados em 4 lotes de 25%. Esses tokens vão ser um lote de 25%, outro 25%, outro 25%, outro 25%, tá? E a duração do token é 6 anos. Perguntaram ali, acabou 6 anos, o que acontece com o token? O token, ele fica travado, ele deixa de ser transacionado nas wallets, tá? Ele não tem mais validade, juridicamente aquele token não tem mais valor nenhum, tá? Então, a maneira que a gente encontra para evitar que alguém continue transacionando e até tentando enganar os outros, né? Eu tenho o token do Cruzeiro aqui, compra, mas já não vale mais nada, via smart contract, via blockchain, o sistema trava todos os tokens em todas as wallets. Eles deixam de ser transacionados e a gente resolve também esse outro problema com a tecnologia. Então, isso é importante, tá? Galera, entender. Então, galera, esse aqui, não sei se vocês têm perguntas e dúvidas rapidinho, se o Charles quer fazer mais algum comentário, Felipe, aí tem só mais um slide e a gente pode, talvez, encerrar e as considerações finais aí. O que vocês acham? Eu acho que eu já posso até falar, gostei, entendi. E quem quiser mais informação, esses detalhes, esse mapinha aí, vai aonde? Joga um link aí, qualquer coisa para a galera depois poder olhar o site. Obrigado, Felipe. Foi o Felipe, botou aí blog.ly. Vou mandar para o amigo. Ou a Leak, tá, Charles? Quem entrar na leak.com.br, cadastra lá o nome e e-mail, que assim que a gente lançar a plataforma vai ser lançada, Charles, segunda-feira, dia 24. Tá. Aí amanhã a gente já vai dar um spoiler de como a pessoa pode iniciar, vai dar um passo a passo, entendeu? Vai mostrar também que provavelmente é oferta. Se não for, eu já estou falando que talvez a gente faça, né? Mas a ideia é que amanhã a gente possa falar bastante coisa da plataforma, como investir, como faz, né, Daniel? E, Felipe, aqui é um ponto importante, ó. O Wellington Assis, mais próximo do vencimento, o clube vai preferir segurar negociações para não ter que dividir os recursos. Você não entendeu, Wellington. O jogador não está com o clube. Não é o jogador que o clube controla, tá? Então, o clube não tem esse controle de, não vou negociar jogador para não ter que dividir o recurso. O jogador está no mercado, tá? Então, assim, o investidor não corre esse risco. E dentro do token, o que vale é a data da transação. Ocorreu uma transação com algum jogador do Cruzeiro no mercado, pode ser no último dia do token, tá? Só que o Cruzeiro vai receber isso 2, 3 meses depois, né? Porque tem um trâmite do Cruzeiro acionar o clube, pedir... O stakeholder tem direito, tá? Porque é a data da transação, não do recebimento. Para justamente evitar, por exemplo, que o clube fala, como eu tenho 2 anos para pedir o dinheiro, nos últimos 2 anos eu não vou pedir, eu vou esperar. Ou no último ano eu vou esperar. Que aí acaba o token, né? Mas não é a data que o clube pede o dinheiro dele lá. É a data que a transação acontece, pessoal. A gente pensou ao máximo, e quem me conhece, de fazer um produto bom de verdade, para proteger o investidor, tá? É lógico que tem seus riscos, é lógico que é um investimento, mas a gente tentou proteger e mitigar riscos aí, tá, pessoal? E 6 anos, cara, 6 anos em futebol, o cara em 2 anos, um jogador de base, ele fica bom, vai lá para fora, joga mais 2 anos num clube e vai para um outro clube por uma porrada. É uma janela boa, é um tempo bom, assim, né? Para ter essa chance de ter um retorno, né, Charles? E lembrando que são transações internacionais ou nacionais, tá? Tem um jogador do Cruzeiro no Grêmio, ele foi vendido para o Flamengo, e esse jogador passou pelo Cruzeiro em algum momento da categoria de base, o Cruzeiro recebe uma porcentagem dessa transação. Devagar a gente vai explicando, vocês vão entendendo cada vez mais aí o que é o token, isso é importante, tá? Muita gente perguntando, mas no final do período, acabou 6 anos, o token, o Cruzeiro vai comprar os tokens? Não vai. Porque o investidor tem 2 ganhos aqui, pessoal, 2 chances de ganhar.
Uma é essa remuneração nas transações que ia acontecer. Os dividendos, né? Vamos assim dizer, né, Leonel? É quase que um dividendos. E a outra é o mercado secundário. Se o token começar a ir bem, provavelmente o mercado secundário ele pode se valorizar, porque não tem mais token no mercado. Foi feita uma oferta primária. Então pode ser que o preço do token se valorize. Então se você pagou ali 17, 18, 20 reais no token, o token está 30, 40, 50 no mercado secundário, você pode ter esse ganho no ativo. Né, Charles? É igual uma ação quase, né? Você tem ganho no dividendo, mas se eu comprei, e eu vou falar aqui porque eu sou muito amigo do Israel da Melius, se eu comprei Melius a 10 reais, Charles, e agora ela está 30, dividendo é uma coisa, eu ganhei na ação. Aqui também pode ter esse paralelo, tá, pessoal? Eu acho que a importância do investimento diversificado, entender um pouco melhor, eu sei que talvez esse primeiro momento, é muita dúvida, muita informação a respeito do token, é de fato um produto financeiro que nunca foi visto nesses moldes, com essas seguranças, até entender o que é o mecanismo de solidariedade leva, obviamente, um tempinho para processar, a gente sabe, a gente não está querendo aqui que ninguém saia hoje já entendendo. Se sair, maravilha, se não sair, não tem problema, até por isso que a live de amanhã serve para isso, né, Daniel? Para trazer mais informações sobre o token, sobre o mecanismo e tudo mais. A ideia aqui é mostrar, de fato, que existe um investimento alternativo, que existe algo diferente para ser investido e que, no caso aqui, é o token do Cruzeiro, mas pode ser dívida, pode ser agro, pode ser tokenização de recebíveis, né? Então, acho que essa mensagem que a gente queria passar e acho que conseguiu passar aqui através do Charles, né? Charles, você tem algum comentário a fazer a respeito do token do Cruzeiro? Não, acho que eu vou assistir esse vídeo aí amanhã e entender, segundo olhar o site, que nem eu falei. Para mim, acho muito bacana essas questões assim, foram 10 milhões, quanto foi nos últimos 6 anos? Eu gosto muito de fazer essas proporções. Óbvio, como eu sou entusiasta, alguma coisa eu vou investir, quero acompanhar o mercado, quero ver essa parte de aluguéis, tokenização, entrar depois na Bitpreço, comprar no mercado secundário para ver como funciona. Eu acho que isso é o início ainda, né, cara, de uma coisa muito bacana que vai vir, que pode puxar outros clubes, pode puxar, cara, uma série de coisas. Surgiram dúvidas aqui no bate-papo que a gente não respondeu. Depois seria bacana dar uma olhada lá e talvez amanhã falar... O time aqui já está mapeando essas perguntas para que amanhã a gente possa responder. Para que a galera não fique... É que, para quem não está acostumado a ver live, é difícil a gente falar, né, conversar e responder todo mundo, a gente tenta, mas ficaram perguntas da Fabiola, Rafael também falou algumas coisas, e eu acho bacana depois dar uma resposta para a galera. Agronegócio, dá para tokenizar. Quem chegou agora e perguntou de agronegócio foi nosso início do bate-papo, que isso, cara, Brasil é o país agro, a gente vai bombar. Qualquer coisa agro aqui, desde suíno, café, soja. Então, a gente já falou disso, galera. Mas minhas considerações finais é, cara, que seja o início, né, só desse movimento de tokenização aí, cara. Ô, Charles, obrigado pelo convite. Pô, a gente agradece, Charles. Para a gente é uma honra você estar aqui participando. Você é um cara... A gente busca as pessoas que são bem antenadas, que gostam realmente de estar à frente, porque essas pessoas elas não colocam barreira nesses assuntos tão novos, né, Charles? O cara que quer estar à frente, ele não pode ficar assim, né, cara? Tem que realmente, vamos falar, vamos entender, vamos conhecer. E você não é à toa que você tem milhares de seguidores, não estou fazendo jabá, porque você é um cara que está sempre buscando um novo à frente, onde tem um upside, porque esse é o teu papel com os teus seguidores, né? De mostrar para eles o... Então, pô, a gente que agradece. A Fabiola comentou só um ponto, né, tem um mercado secundário, tá, Fabiola, do ativo, né? Então, não é só a remuneração. Existe também o mercado secundário, né? Então, isso é importante para quem tem interesse em comprar o token em algum momento, é entender que existe uma possibilidade de remuneração no período de 6 anos e existe também o mercado secundário, que vai estar aberto desde o dia 1º de julho. Até estou passando algumas datas aqui, mas o mercado secundário ele abre na Bitpreço 1º de julho, na Bitpreço, tá? Então, e um ponto, antes de fechar, Felipe, eu vou dando meus spoilers. Tive uma reunião hoje com a turma da Alter, não sei se o Charles conhece a Alter. Alter Bank, né? A Alter Bank, que mudou para a Alter. Tipo um Nubank, né? Só aqui com uma wallet de cripto, né? Então seria mais o meu bank do mercado Bitcoin, é um banco digital que tem cripto.
Exatamente. Eu tive uma reunião com eles hoje e a gente está preparando uma parceria para a galera da Alter lá, de quem comprar o token, quem investir no token, vai receber um cashback, porque eles são muito fortes em cashback lá. Então, a gente está preparando aí com a Alter e com a turma da Alter uma ação bacana aí, casada. Então, pô, galera, muita coisa boa vindo por aí. Charles, do meu lado, eu vou deixar o Felipe fechar, lógico, mas obrigado de novo pelo convite, por ter topado vir aqui nos ajudar a explicar esse mercado novo e como esse mercado novo fala com o mercado atual. Então, vou só agradecer aí, viu? Pô, Charlão, também agradecer a presença em nome aí de toda a LIC, toda a equipe, foi muito legal, acho que muito conteúdo foi passado para quem está assistindo a gravação, para quem assistiu ao vivo, eu sei que todo mundo tem muita dúvida, e amanhã, então, nós vamos ter o último dia da semana da tokenização, onde eu e o Daniel, nós vamos estar, então, mostrando a plataforma, tirando dúvidas que eventualmente ficaram ainda. Caso vocês tenham dúvidas também, nos procurem. Nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês a entenderem esse tema, entender mais o tema. Charles, de novo, muito obrigado. Foi muito legal a tua participação, foi muito gratificante e conteúdo muito rico. Amanhã, então, último dia. Eu vou soltar aqui um vídeo. E, pessoal, uma boa noite para todos que participaram e para todos que estão aqui em busca de conhecimento. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. This is the future. Evolution. This is the future.